Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Iori e eu sou instrutor de vídeo digital. E eu queria falar para vocês o seguinte: eu tô vendo muita gente reclamando aí, postando vários imagens e posts a respeito do caso da menina de 10 anos que ficou grávida porque foi violentada pelo tio. E a justiça aprovou o aborto dela e muitos religiosos estão aí julgando a menina. Primeiro que, segundo o próprio Palavras de Jesus Cristo, e não estava lá para comprovar se é verdade ou não, mas está na Bíblia, eu vou acreditar que, né, se bem que a Bíblia foi reescrita, mas vamos deixar esse fato histórico de lado e vamos ao ensinamento do mestre. Não julgue para não ser julgado. Tá? Foi isso que ele falou, tá? Então se você não quer ser julgado, não julgue os outros. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: aqui a questão que a gente está discutindo não é o crime de aborto, é o crime de pedofilia e estupro. E, nesse caso, o crime de aborto não é um crime, e eu vou dizer por quê. Eu vou ler o Código Penal para vocês, Código Penal Brasileiro, artigo 124 a 128 do Código Penal Brasileiro. Está escrito aqui, ó: aborto. Aborto ocorre quando a gravidez é interrompida com a consequente destruição do produto da concepção, a eliminação da vida intrauterina, certo? Então, isso é o conceito de aborto. Tá escrito no código. Tá escrito aqui, ó: está fora do conceito a posterior expulsão do feto, porque pode ocorrer de o embrião, depois de dissolvido, ser reabsorvido pelo organismo em processo de autólise. Beleza? O aborto, né, que agora vai dizer quando o aborto pode ocorrer. Ó. O aborto pode ocorrer entre a concepção e o início do parto. Depois disso, avistam-se figuras típicas do homicídio ou do infanticídio. Beleza? E aí tá aí. Essa aí é a concepção de aborto para o Código Penal. E eu vou pegar aqui o artigo 128, tá? Inciso 1º do aborto, que é um aborto jurídico que está previsto em lei e não é punível. Olha só, tá aqui, ó, artigo 128, inciso 1º, aborto terapêutico é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Logo embaixo tem aqui, aborto sentimental e humanitário, artigo 128, inciso 2º. É o aborto autorizado quando a gravidez é resultado de estupro. Então eu acho que esse tipo de discussão já deu, certo? Pela lei do nosso país, pelo Código Penal Brasileiro, artigo 128, inciso 1º e inciso 2º, essa menina tem o direito e a garantia de fazer o aborto. Por quê? Primeiro, por ela ter 10 anos, ela é muito nova, é gravidez de risco para ela, certo? Ela pode vir a óbito. E, segundo o artigo 128, inciso 1º, é realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Pronto, ela já poderia abortar aí. Segundo, artigo 128, inciso 2º, é o aborto autorizado quando a gravidez é resultante de estupro. Em outras palavras, ela foi estuprada. Então, o artigo 128 garante a esta menina o direito de abortar a criança, que é uma criança que foi resultado de um estupro de um cara que é pedófilo e estuprador, certo? Onde ela tem todo o direito de abortar, certo? Porque, vamos supor que essa criança nasça. Pode correr o risco dela abandonar a criança, dela entregar a criança no orfanato. Ela é muito nova para ter uma criança. Ou se ela não entregar a criança no orfanato, ela vai ficar, sabe, como uma criança que sempre que ela olhar para o filho vai lembrar do que aconteceu, pode até não vir a amar o próprio filho, que é pior ainda. Então eu acho que, e descontar toda a frustração na criança. Então eu acho que, neste caso, embora eu seja contra o aborto, neste caso eu sou a favor. E vou dizer na situação em que eu sou contra, para que você entenda, porque parece que eu estou sendo... como é que fala? Quando você tem duas opiniões diferentes, divergentes, sei lá. Não é isso. Eu sou contra o aborto quando a pessoa vai, transa por livre e espontânea vontade, fica grávida e aí quer abortar. Aí eu sou contra, certo? Eu sou contra porque a pessoa sabia que poderia acontecer, e existe N métodos contraceptivos e a pessoa não usou nenhum. Aí tem que assumir as consequências dos atos. Neste caso, é uma criança que foi estuprada, entendeu? Então, aí ocorreram 2 crimes, pedofilia e estupro. Ela foi estuprada, engravidou e, pelo nosso Código Penal, artigo 128, inciso 1º e inciso 2º, é uma gravidez que põe a vida dela em risco, então ela poderia abortar, e a gravidez é o resultado de um estupro. E ela pode abortar nesse caso também. Então, na verdade, ela não está cometendo crime nenhum, tá? Essa menina não está cometendo crime nenhum. Ela foi vítima
tá? Não tem, a gente está vivendo numa inversão de valores tão grandes que agora parece que a menina é a criminosa. Não, ela não é, ela é a vítima, tá? Ela ela tem todo o direito, porque a Constituição, o Código Penal garante isso para ela, tá? O Código Penal, artigo 128. Se você não acredita em mim, baixe o Código Penal no seu computador, procure sobre aborto na internet, tá? Vá atrás de informação do Código Penal. Pelo Código Penal, ela está garantida, o aborto dela foi autorizado pela Justiça, e eu sou a favor nesse caso, porque ela é muito nova para ter um filho, e o filho foi resultado de um estupro de um cara inconsequente, vagabundo, entendeu? Estuprador e pedófilo. Então, o crime foi de estupro e pedofilia. O crime de aborto aqui não existe, porque, neste caso, a lei garante que ela aborte, beleza? Então vamos parar de discutir a respeito do aborto da menina, que já foi autorizado pela Justiça e o Código Penal garante isso pra ela, tá? E vamos começar a pensar em pegar esse cara que tá foragido, porque se ele está foragido, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele cometeu um crime, ele sabe que ele vai ser a menina do presídio se ele for preso, e é por isso que ele tá correndo, tá? Vamos pensar em pegar esse cara, julgá-lo, condená-lo, puni-lo, e tentar ajudar essa menina que com certeza está traumatizada, sim, tá? E esse trauma pode ser uma coisa que vai demorar muitos anos para que ela consiga superar, tá? Porque é um trauma. Para uma criança isso é um trauma, e acho que vai demorar muitos anos para ela superar esse trauma. Então, o que eu tinha para dizer é isso, tá? Para de questionar se você é a favor, se você é contra, tá? A lei garante, a Justiça autorizou e a lei garante e acabou, tá? Então, vamos parar de questionar isso aí e vamos pensar mais, certo? Em como pegar um cara desse, certo? E na punição que ele merece. Se bem que eu acho que se ele for condenado e for preso, né? A punição quem vai dar são os próprios presidiários. A gente sabe que esse tipo de crime no presídio não tem perdão, porque muitos presidiários ali são pais, têm filhos. Muitos presidiários ali são casados, e esse tipo de crime é punido pelos próprios presidiários, tá? Pelos próprios companheiros de cela do cara, beleza? Então, beleza. Era só isso que eu tinha para falar, tá? Vamos parar de discutir sobre isso, vamos parar de enxergar um crime onde ele não existe e vamos culpar o verdadeiro criminoso, certo? Porque tá todo mundo metendo o pau na menina e o cara fugiu e ninguém tá indo atrás do cara. Eu acho que tá ao contrário, entendeu? Tem que deixar essa menina em paz, tá? Ela já está traumatizada, ela já está passando por um processo traumático, tem que deixar ela em paz, tem que deixar com que ela faça todos os procedimentos legais para que ela possa abortar e não ter risco de morte, certo? E pegar esse cara. Embora eu seja contra o aborto, eu seja a favor da vida, existem casos e casos, e a gente tem que analisar todos os casos, certo? Neste caso, não tem nem o que discutir. Ela é muito nova, bota a vida dela em risco, e esse filho é o resultado de um estupro, tá? Pelo artigo 128 do Código Penal, ela tem todo o direito de fazer esse aborto, tá? Então vamos deixar essa menina em paz para que ela possa fazer todos os procedimentos médicos. Vamos pensar uma forma de ajudar essa menina que já está traumatizada, e vamos denunciar. Quem tiver notícias aí do cara, por favor, denuncie o cara, porque um cara desse deve ser punido, tá? E aí não estou falando nem de justiça divina, porque nesse caso a justiça divina não vai resolver, certo, a nossa indignação. Nesse caso é a justiça dos homens mesmo. Esse cara tem que ser preso, e lá dentro ele vai sentir o que a sobrinha dele sentiu, certo? Os presidiários não vão deixar barato. É isso, beleza? Bom, gente, o que eu tinha pra falar era isso, tá? Eu ia postar o vídeo só semana que vem, mas eu tô postando agora mesmo, porque o caso aconteceu agora. Acho que não compensa também ficar esperando um tempão, beleza? O que eu tinha pra falar era isso. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.